Você já ouviu dizer que os adventistas do sétimo dia não têm respostas para as críticas sobre o sábado? Que, quando questionados, ficam sem argumentos e sem base bíblica? E se tudo isso for apenas um mito? E se, na verdade, as respostas estiverem claras e bem fundamentadas nas Escrituras? Hoje vamos analisar os 5 argumentos mais usados contra os adventistas sobre o sábado e, com a Bíblia em mãos, descobrir se eles realmente têm resposta ou não. Primeiro, argumento. A Bíblia não ordena que os gentios guardem o sábado. É comum ouvir que a guarda do sábado seria uma exigência apenas para o povo judeu, especialmente com base em Atos 15, onde os apóstolos decidem que os gentios não precisam seguir toda a lei judaica. Porém, será que essa conclusão é correta? No Antigo Testamento, Deus revela seu propósito com o sábado, não apenas para os judeus, mas para todos que o buscam com sinceridade. Isaías 56, 6, 7. Deixa claro que os estrangeiros que se unem ao Senhor e guardam o sábado são aceitos e abençoados por Deus, sendo sua casa chamada casa de oração para todas as nações. Isso mostra que o sábado já era visto como um convite à comunhão divina aberto a todas as pessoas, não restrito ao povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus explica de forma definitiva o sentido do sábado, dizendo em Marcos 2:27 que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado não é uma imposição exclusiva para um povo, mas um presente para toda a humanidade, um dia de descanso e comunhão com Deus. Além disso, em Atos 13, 42, 44, é narrado que, após Paulo pregar na sinagoga, muitos gentios demonstraram interesse e se reuniram no sábado para ouvir mais da palavra de Deus. Essa prática confirma que os gentios aceitavam o sábado como um dia especial de culto e adoração, reforçando que a guarda do sábado não era uma norma apenas judaica. Dessa forma, podemos concluir que a Bíblia não exclui os gentios da guarda do sábado. Pelo contrário, o sábado é uma bênção universal, uma oportunidade para qualquer pessoa se aproximar de Deus e encontrar descanso espiritual. Portanto, quando afirmam que os adventistas do sétimo dia não sabem responder sobre o sábado para os gentios, a resposta já está nas Escrituras, clara, fundamentada e para todos os povos. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos e aproveite para comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse primeiro argumento. Sua opinião é muito importante para a gente, Itaúá. Segundo argumento. O sábado é um sinal apenas entre Deus e Israel. Muitos afirmam que o sábado é um sinal exclusivo entre Deus e o povo de Israel. Eles baseiam esse argumento em Êxodo 31, 16 e 17, onde está escrito: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Esses versículos realmente destacam o sábado como sinal entre Deus e Israel. Mas é importante entendermos o significado profundo da palavra Israel aqui. No Novo Testamento, o termo Israel não se limita apenas ao povo judeu natural. Romanos 11, 17, esclarece que os gentios que creem em Cristo são enxertados na oliveira verdadeira, ou seja, tornam-se parte do Israel espiritual. Isso quer dizer que, por meio da fé em Jesus, nós, gentios, passamos a fazer parte da nação de Deus. Gálatas 3:29 confirma: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Portanto, o sábado como sinal não está restrito ao Israel físico, mas se estende aos israelitas espirituais. Todos aqueles que, pela fé, foram enxertados na aliança de Deus. Em resumo, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, incluindo tanto o Israel físico quanto o Israel espiritual, a Igreja de Cristo, composta por judeus e gentios. Assim,
Esse argumento se desfaz quando compreendemos que o sábado permanece como um sinal perpétuo da aliança de Deus com todos os que creem em Jesus. Terceiro, argumento. Se o sábado é eterno, por que em Colossenses 2,16 ele é chamado de sombra? Uma crítica comum à guarda do sábado se baseia em Colossenses 2,16 e 17, que diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Muitos interpretam que o sábado mencionado aqui seria apenas uma sombra cumprida com a vinda de Cristo, e por isso não teria mais validade. Mas será que essa passagem fala do sábado semanal que conhecemos? É fundamental entender que existem dois tipos de sábados no Antigo Testamento. O sábado semanal, que acontece a cada 7 dias. Os sábados cerimoniais, que eram festivais ligados a celebrações religiosas. Confira em Levítico 23. Esses sábados cerimoniais estavam associados a sacrifícios e rituais específicos e apontavam para eventos futuros relacionados ao Messias. Eles foram cumpridos em Cristo e, por isso, desapareceram. Já o sábado semanal foi instituído na criação antes mesmo do pecado entrar no mundo. Gênesis 2:2-3 registra que Deus descansou no 7º dia e o abençoou, tornando-o sagrado. Esse sábado é um memorial do poder criador de Deus, não uma cerimônia temporária. Portanto, quando Colossenses fala em sábados que são sombras, refere-se aos sábados cerimoniais e não ao sábado semanal. Levítico 23, 37 e 38. Deixa claro que o sábado do 7º dia é santo e separado, um sinal perpétuo para o povo de Deus. Assim, o argumento de que o sábado seria apenas uma sombra não se sustenta, pois o sábado semanal continua sendo um dia especial, eterno, de comunhão e descanso concedido por Deus. Quarto argumento: Jesus quebrou o sábado. Há quem afirme que Jesus Cristo teria quebrado o sábado. Esse argumento coloca Jesus numa posição delicada, pois, se ele tivesse quebrado o sábado, teria cometido pecado. Percebe a gravidade dessa acusação? Acusar Jesus de quebrar o sábado é, na prática, tomar o lado dos fariseus que o queriam eliminar. Em João 5,18, a Bíblia diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa era a acusação dos líderes judeus, não o juízo de Deus. Na realidade, os fariseus procuravam qualquer motivo para condenar Jesus, mesmo quando ele fazia o bem. Entre as acusações estava o fato de Jesus ter curado pessoas no sábado, o que para eles era uma quebra da lei. Mas quem instituiu o sábado? Quem é o Senhor do sábado? É o próprio Jesus. Se Jesus tivesse quebrado o sábado, teria sido um pecador. Mas em 1 Pedro 2,22 está escrito: Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Além disso, Jesus disse em Mateus 12:12: Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Ou seja, fazer o bem, curar, ajudar, é permitido no sábado. Jesus não quebrou o sábado. O que ele fez foi quebrar as tradições humanas e as interpretações erradas dos fariseus. Ele quis mostrar que o sábado é um dia de alegria, misericórdia e descanso. Curar no sábado não é uma violação da lei, mas uma demonstração de amor e compaixão. Os hospitais adventistas, por exemplo, operam no sábado exatamente porque entendem que salvar vidas e praticar a misericórdia estão acima de rituais rígidos. Portanto, Jesus não quebrou o sábado. Ele restaurou seu verdadeiro significado, um dia de misericórdia, descanso e adoração a Deus. Quinto, argumento. Os primeiros cristãos se reuniam no domingo em vez do sábado. Muitos dizem que os primeiros cristãos abandonaram o sábado judaico e passaram a se reunir no domingo. Será que isso é verdade? Vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Em Atos 13, 42, 44.
Está escrito que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, os primeiros cristãos adoravam a Deus no sábado. Em Atos 17:2, lemos que Paulo, como era seu costume, discutia as Escrituras por 3 sábados seguidos. E em Atos 18:4, Paulo discutia na sinagoga todos os sábados e persuadia tanto judeus quanto gregos. Portanto, tanto cristãos judeus quanto gentios se reuniam no sábado. A ideia de que o domingo substituiu o sábado é uma tradição que surgiu depois da Bíblia. Durante a Idade das Trevas, quando a Igreja passou por apostasia antes da Reforma, adotou festivais pagãos e substituiu o sábado bíblico por outro dia. Mas isso nunca foi ordenado por Jesus, pelos apóstolos ou em qualquer texto da Bíblia. Muitos justificam o culto no domingo dizendo que Jesus ressuscitou nesse dia. Porém, isso é tradição humana, não instituição divina. Na Bíblia, existem apenas 8 versículos que mencionam o domingo. Mateus 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, João 21, João 20:19, Atos 27, 1 Coríntios 16:2. E nenhum fala sobre reunião para culto ou santificação desse dia. Os 4 fatos que descrevem a mudança do sábado santificado por Deus para o domingo mundano. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Jesus guardava o sábado. Lucas 4:16. Os apóstolos continuaram guardando o sábado após a ressurreição. Atos 13:14, 42 e 44. Atos 17:2, Atos 18:4. O domingo não é chamado de dia do Senhor ou dia de guarda na Bíblia. A transição começou após o século I. Após a destruição de Jerusalém, em 70 d.C., muitos cristãos gentios passaram a se afastar das práticas judaicas, incluindo o sábado. O domingo, dia do sol, dies solis, já era um dia especial para os pagãos no Império Romano. Imperador Constantino, 321 d.C. O primeiro decreto civil que impôs o descanso no domingo foi feito por Constantino. Que todos os juízes, habitantes das cidades e os trabalhadores de todos os ofícios descansem no venerável dia do sol. Inicialmente civil, esse decreto depois ganhou caráter religioso. A Igreja Católica confirmou a mudança. O Concílio de Laodiceia, c. 364 d.C., declarou: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia e honrar em vez dele o domingo. A própria Igreja Católica afirma: a Igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários o que achou e se gostaria que fizéssemos a parte 2, trazendo ainda mais argumentos e respostas. Deus abençoe enormemente. Amém.